Olá a todos, sou Maicon Shimanowski, acadêmico do 8º semestre do curso de Agronomia da Unijuí e vim apresentar hoje a vocês o meu trabalho sobre fertilidade do solo e seus reflexos no crescimento e desenvolvimento das culturas do trigo, triticale, centeio, cevada, linhaça, girassol, canola, cana-de-açúcar, mandioca e batata inglesa. Este trabalho então é a proposta do professor Ivan Ricardo Carvalho, orientador então da disciplina de plantas de lavoura 2. Então, a nutrição é um fator determinante para o pleno crescimento e desenvolvimento das plantas, visando alcançar as maiores produtividades. O principal meio de nutrição das plantas, então, é o solo. As variáveis do tempo e da qualidade do solo influenciam diretamente no crescimento da planta. Cada tipo de planta necessita de um nutriente diferente para seu pleno desenvolvimento. A função dos nutrientes para as culturas, então, são basicamente duas classes, que seriam os macro e os micronutrientes, sendo os macronutrientes nutrientes que a planta irá necessitar em uma maior quantidade para o seu desenvolvimento. O nitrogênio, então, é talvez o nutriente mais importante para as plantas, sendo ligado à composição de aminoácidos e proteínas, e também constituinte de macromoléculas e enzimas. O potássio é o segundo nutriente mais requerido pelas plantas, sendo responsável por auxiliar na regulação estomática, ativação enzimática, síntese de proteínas, regulação do pH intracelular. Já o fósforo desempenha papel fundamental na formação da ATP, sendo ela a principal fonte de energia para a realização de processos como a fotossíntese, a divisão celular, o transporte de assimilados e a carga genética na planta. Absorção e mobilidade dos nutrientes no solo e na planta. Em muitos casos, os nutrientes estão presentes no solo, só não estão disponíveis na solução do solo, ou estão em forma que não são assimilados pela planta. É importante também compreender a mobilidade dos nutrientes no solo. Quanto maior a mobilidade do solo, maior são as possibilidades de perda, por lixiviação principalmente. Nutrientes que apresentam baixa mobilidade no solo, aplicados mais próximos da zona de absorção radicular, os mais móveis podem ser aplicados a distâncias maiores da planta. Em relação à mobilidade, temos também a mobilidade dentro da planta, que se dá através do floema. Através disso, então, é possível fazer uma correta identificação através da diagnose foliar. Plantas que estiverem com restrição a um determinado nutriente irão apresentar sintomas em suas folhas. Mobilidade no solo e na planta dos principais nutrientes demandados, então. O nitrogênio possui uma alta mobilidade no solo e na planta também alta mobilidade. Já o fósforo, baixa mobilidade no solo e na planta ele é móvel de certa maneira. Já o potássio é móvel tanto na planta como no solo. Já os demais nutrientes, como magnésio, cálcio, enxofre, boro, molibdênio, ferro, entre outros, são tanto na planta como no solo são de baixa mobilidade. Os efeitos da falta de nutrientes para as plantas. A deficiência de nitrogênio causa retardamento no crescimento das plantas. As folhas velhas tornam-se verde-amareladas, ocorre a redução do tamanho dos folíolos e os botões florais amarelecem e tendem a cair. Ocorre também a redução do teor de clorofila pela planta. Em caso de deficiência de fósforo, ocorre a redução do crescimento das plantas. As folhas velhas adquirem coloração arroxeada em razão do acúmulo de antocianina. Casos de déficit de potássio tornam o crescimento lento com amarelecimento das bordas dos folíolos e posterior necrose, iniciando em folhas mais velhas da planta. A falta de um ou mais nutrientes causa importantes perdas de produtividade, que dependem da intensidade do déficit. Estas reduções se dão por diversos motivos, dentre eles, vou citar alguns: redução do crescimento da planta, redução da fotossíntese, modificação da área foliar, queda prematura das folhas, modificação do sistema radicular e interferência na floração e formação das inflorescências, além de prejudicar a fixação biológica de nutrientes no caso das leguminosas. Demanda de nutrientes e manejo nutricional das culturas. Então, as gramíneas de estação fria, que seriam principalmente o trigo, o centeio, a cevada e a triticale,
O nitrogênio é o nutriente necessário em maior quantidade para as gramíneas, sendo a quantidade a ser aplicada depende da matéria orgânica presente no solo. A aplicação pode ser parcelada, assim a cultura vai ter um melhor aproveitamento. Pequena parte do nitrogênio deve ser aplicada na semeadura, juntamente com a adubação formulada, que seria o fósforo e o potássio, e o restante pode ser dividido em 2 até 3 aplicações de cobertura durante o ciclo da cultura. Isso vai variar conforme a escolha que o produtor vai adotar. A linhaça, então. O nitrogênio é o elemento de maior importância para a cultura, sendo que esse vai ser o principal que vai causar uma variação no teor de óleo no grão. Segundo Pörksen, necessita em torno de 150 kg de N para ter uma produção viável por hectare do grão. A adubação de fósforo e potássio deve ser realizada no momento da semeadura, com quantidades variando de acordo com a quantidade dos nutrientes presentes no solo e a expectativa de produtividade requerida pela cultura. O girassol. O manejo nutricional da cultura do girassol é de grande importância para alcançar as altas produtividades. A ordem de extração dos macronutrientes, então, seria o potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio e o fósforo. Alta demanda da cultura por nutrientes, principalmente nitrogênio, e potássio e cálcio. A aplicação de adubação na cultura é dividida, sendo parte feita no momento da semeadura e outra parte realizada em cobertura. O nitrogênio, então, é o elemento mais importante no desenvolvimento do girassol. Sua deficiência causa desordem nutricional que limita a produção do girassol. Se for aplicado em excesso, ocasiona decréscimo de porcentagem de óleo no grão. 30 a 40 kg de nitrogênio por hectare no plantio e 50 a 80 kg de N por hectare em cobertura, após 30 dias a emergência das plantas. Suprimento de boro é importante principalmente para o enchimento dos capítulos da planta. A canola, então. A canola é uma planta produtora de óleo e proteína nos grãos. Ela é altamente exigente em enxofre. Deve ser aplicada uma quantia então em torno de 20 kg por hectare. Esse deve ser feito na semeadura. O déficit deste nutriente causa uma alta taxa de abortamento de flores, síliquas pequenas e mal formadas, acarretando assim então uma perda na produtividade. Cultura responsiva à aplicação de nitrogênio, onde devemos aplicar em torno de 30 a 60 kg por hectare de N, para uma expectativa de produtividade em torno dos 1.500 kg por hectare. É claro que se tu vai visar uma produtividade maior desses 1.500 kg por hectare, tu deve fazer a aplicação numa certa quantia maior de N na cultura. Parte do nitrogênio então é aplicado na semeadura, no sulco e o restante é aplicado em cobertura no estágio de roseta da planta, quando a planta estiver então com em torno de 4 folhas expandidas sobre o solo. O pH então devendo estar em torno de 5,5 a 6 para o correto desenvolvimento da cultura. A cana-de-açúcar, então. Por ser uma cultura de vários ciclos, a exigência nutricional da cultura da cana-de-açúcar varia de acordo com o seu ciclo. Em relação à cana-planta, a extração de nutrientes é maior que em cana-soca. A cana-planta se beneficia de forma maior da mineralização do DNA orgânico no solo, fazendo com que a demanda deste nutriente em cana-soca seja maior do que em cana-planta. Em áreas em que a cana foi colhida sem queima prévia, recomenda-se a utilização de 1,2 kg de N por tonelada de cana colhida. O fósforo tem sua maior exigência no início do desenvolvimento, visto que é utilizado para um adequado crescimento radicular para impulsionar o perfilhamento, em torno de 15 a 20 kg de fósforo para cada 1.000 toneladas de cana. O potássio e o nitrogênio, a extração nutriente da parte aérea é em torno de 175 kg de potássio por 100 toneladas de cana-de-açúcar no ano de plantio, caindo para 135 kg de potássio por 100 toneladas de cana nas soqueiras. Uma quantidade significativa de cálcio é extraída no início do desenvolvimento da cultura, sendo importante no enraizamento e integridade de células.
Em relação aos micronutrientes, os exigidos em maiores quantidades são o ferro, o manganês. Eles atuam assegurando um crescimento livre de estresse, melhorando a performance fotossintética e a produtividade da cana. Aqui, como podemos ver no gráfico, então a cana planta em azul mais escuro e a cana soqueira em azul mais claro, sendo que a cana planta praticamente tem uma demanda maior na extração de micronutrientes. A mandioca. A mandioca absorve grande quantidade de nutrientes e exporta praticamente tudo para o colmo e raízes tuberizadas. A adubação nitrogenada é feita com 20 kg por hectare de N aplicados em cobertura ao lado da planta, entre 30 e 60 dias após a brotação da maniva. Com ureia 45 kg por hectare ou sulfato de amônio em torno de 100 kg por hectare. A aplicação deve ser realizada então quando o solo estiver úmido. Mesmo sendo rústica, apresenta boa resposta ao uso de adubação. Cálcio e magnésio adicionados na calagem em solos já adubados é necessário ter certa cautela na aplicação, pois o excesso de nitrogênio contribui para o desenvolvimento vigoroso da parte aérea da mandioca em detrimento da raiz. A batata inglesa, então. A batata inglesa é outra cultura que tem grande extração de nutrientes para os tubérculos. O nitrogênio é um nutriente de grande importância, como orientação geral, que não aplicar menos que 40 kg por hectare e nem mais que 100 kg por hectare no DN, no suco de plantio. Na adubação de cobertura, a incorporação deve ser feita em seguida, pela operação de amontoa. Como considerações finais do presente trabalho, então, podemos ver a real importância de um adequado manejo nutricional para todas as culturas, sendo que cada uma terá sua demanda por cada tipo de nutriente, devendo levar em conta, então, para ter um correto desenvolvimento e uma boa produtividade, as recomendações, então, de uma boa análise de solo realizada de maneira correta, realizando todos os processos como calagem, adubação, necessários para a cultura. Cada nutriente desempenha um papel no metabolismo das plantas. Em caso de faltas ou excessos, podem ocorrer alterações fisiológicas, que comprometam de forma significativa, dependendo da intensidade, as produtividades. A aplicação de fertilizantes deve ser baseada em uma análise de solo. Em muitos casos, existem quantidades de nutrientes suficientes no solo, e a aplicação externa significa um gasto desnecessário para o produtor. Por isso, com a análise de solo é possível realizar a aplicação de forma precisa, evitando falta ou excesso de nutrientes e assim, de certa forma, gerando uma certa economia ao produtor se não for necessário aplicar nada na área. Muito bem, sendo assim, muito obrigado pela atenção de todos. Dúvidas, sugestões, fico à disposição. Muito obrigado.